Olá, estamos de volta com mais uma teleaula de matemática. Na aula anterior nós deixamos uma tarefa para que você exercitasse o conteúdo, né? Você pegou lápis, caneta, borracha, caderno, é sempre bom exercitar, né? Vamos então ver como é que fica a nossa resposta? Bem, vemos aqui no quadro. Na aula passada você recebeu essa expressão para que você resolva usando a propriedade distributiva da multiplicação. Vamos então. Então você tem que multiplicar o fator externo com os termos que estão dentro do parênteses, que a gente brincou chamando de chuveirinho. Mas lembrando que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e tem também em relação à subtração, quando aqui for menos. Então, como é que fica a nossa expressão? 2 raiz de 3 multiplicada por raiz de 3. Já vimos que raiz de 3 multiplicada por raiz de 3, quando os radicais forem iguais, a gente pode colocar direto em forma de potência, em vez de escrever raiz de 3 vezes raiz de 3. Como esse termo aqui é positivo, então a gente não precisa se preocupar muito com o sinal. Você tem que ter muita atenção se aqui fosse menos ou aqui fosse menos, trabalhando a regra de sinais. 2 raiz de 3 vai multiplicar pelo 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 raiz de 3. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Se você quiser colocar primeiro o 2, raiz de 3, e depois o 2 aqui do lado, não tem problema. É que a gente costuma colocar o número inteiro sempre antes da raiz, antes do radical. Mas não vai dar erro na questão. Raiz quadrada corta expoente 2. 2 dividido por 2 dá 1, então eu vou ter 2 vezes 3. Não esqueça de que aqui tem um ponto de multiplicação, que ele não é necessário. Aqui é obrigatório. Se eu não botar o ponto, vai ficar quanto? 22. Então, fique bem atento. Aqui precisa, mas aqui não precisa. Positivo, 2 vezes 2, 4, raiz de 3. 4, raiz de 3. 2 vezes 3, 6, 6, mais 4, raiz de 3. Esse número inteiro, esse número aqui, ele tem um radical. Então, eles não são semelhantes. Se eles não são semelhantes, a nossa expressão termina em 6 mais 4, raiz de 3. Somente para registrar, você vai ver o cálculo todo desenvolvido na sua telinha para revisões posteriores. Simplificamos, multiplicamos 6 mais 4, raiz de 3. A nossa aula de hoje é potenciação com radicais. Você lembra da potenciação? Então, a gente trabalhou com ela o tempo inteiro. Tudo o número estiver escrito em forma de potência. Como resolver quando nós temos radicais também envolvidos na radiciação? Veja bem. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. 3 raiz de 2 elevado ao quadrado. 3 raiz de 2 ao quadrado elevado ao quadrado, se você lembrar, o que significa elevado ao quadrado? Ele vezes ele, certo? Então, se a gente esquecer, por um acaso, como trabalha com potência envolvendo radicais, fator externo, fator interno, não tem problema. Se você lembrar que elevado ao quadrado é a base multiplicada por ela mesma 2 vezes, é o que ele está dizendo aqui. Você pode trabalhar o que a gente viu de multiplicação. Esqueci a potência, não sei como trabalhar isso aqui. Eu posso trabalhar a minha potência em forma de multiplicação de fatores iguais. Aí você tem que lembrar que fator externo multiplica com fator externo. Então, 3 vezes 3, 9. E que radical multiplica pelo radical, não é assim? Então, eu vou ter raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Ele vezes ele. Então, eu posso cancelar isso aqui, não posso? Ficou com 9 vezes 2, 18. Bem, mas a aula nesse momento não é sobre multiplicação de radicais, é sobre potenciação. Então, eu vou resolver a potência sem resolver pela multiplicação. Como? Então, vamos botar aqui um ou. Se eu já entendi como é que funciona na multiplicação, o que aconteceu? Eu não fiz 3 vezes 3? Não é o mesmo que 3 elevado ao quadrado? Então, na prática, a gente faz o seguinte, fator externo eleva ao quadrado. Se aqui fosse um cubo, 3 ao cubo. Se aqui fosse um 4, 3 à quarta. Ou seja, você vai elevar tanto o fator externo quanto o radical ao expoente que você tem aqui. Vamos fazer isso aqui. Nós vamos ter 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Eleva todo mundo. Quanto é 3 ao quadrado?
9. Acabamos de fazer aqui. 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, a gente pode cortar o expoente pelo índice. Então, nós temos 2. Então, 9 vezes 2, 18. A potência, a multiplicação. Porque a potência nada mais é do que multiplicação de fatores iguais. Vamos à nossa telinha? Então, nós elevamos o 3 ao quadrado. Elevamos a raiz quadrada de 2 ao quadrado. E fizemos as devidas simplificações. Cortamos. 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 9 vezes 2, 18. Então, se eu sei a multiplicação, a potência é uma consequência dela. Próximo exemplo. O que temos ali? Raiz cúbica de 3 ao quadrado elevado ao quadrado. Então, nós agora já temos uma potência elevada a outra potência. O que nós temos que prestar atenção é apenas que nós temos expoente 2 e expoente 2. Vocês lembram da propriedade das potências? Mantém a base e multiplica os expoentes. Não mudou. A única diferença é que essa minha potência, ela é o radicando da minha raiz cúbica. Mas, se eu tenho 3 ao quadrado, raiz cúbica de 3 ao quadrado, é ela vezes ela. Acabamos de ver que eu posso transformar em multiplicação. Sendo assim, eu posso usar a nossa propriedade. Raiz cúbica mantém a base e nós vamos multiplicar os expoentes. Tenho que saber a propriedade das potências. Então, eu vou ter 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, nós teremos raiz cúbica de 3 elevado à quarta. Raiz cúbica de 3 elevado à quarta não é um cubo perfeito. O que vai acontecer? Lembra como é que a gente fez para facilitar o nosso cálculo? Se eu sei que 3 à quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, para que eu possa simplificar, o que a gente faz? Como aqui o índice é 3, lembra que o ideal é que o índice esteja igual ao expoente para a gente poder cancelar? Então eu vou colocar aqui 3 ao cubo. Já fiz 3 vezes 3 vezes 3. Mas não é elevado à quarta? Está faltando quantos fatores 3? Está faltando 1. Então, a gente vai fazer, colocar ele do lado aqui separadinho. Mas lembrando, mantém a base e soma os expoentes na multiplicação. Então, aqui tem 1, não tem? 3 mais 1, 4. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Sendo assim, a gente vai poder simplificar expoente pelo índice, porque 3 é múltiplo de 3. Eu divido e deu 1. 3, raiz cúbica. Expoente 1 a gente não precisa colocar, então a gente simplesmente tira. Eu só coloquei ele aqui para você perceber que continua sendo 3 elevado à quarta. Porque tem que dar 4, então 3 mais 1, 4. Mas ele é desnecessário. Então, simplificando, resolvemos 3 raiz cúbica de 3. Vamos à nossa tela? Então, só para mostrar que eu usei a propriedade das potências, mantendo a base, multiplica os expoentes. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Separamos os fatores somente para facilitar o nosso cálculo, para que a gente possa usar o processo do cancelamento. 3 raiz cúbica de 3. Quadrado da soma de 2 termos. Veja bem, nós agora voltamos ao produto notável. Esse produto notável, o nosso primeiro exemplo, raiz quadrada de 2 mais 2 ao quadrado. Então, quadrado da soma de 2 termos. Quadrado, que é o expoente, da soma de 2 termos. Quem é o primeiro termo? Raiz quadrada de 2 e 2. Então, nós temos 2 termos. Poderíamos ter usado a distributiva? Sim, poderíamos. Porém, se eu lembro do produto notável, qual é a facilidade do produto notável de reconhecer que ele é um produto notável? É apenas transformar um cálculo muito extenso em um cálculo mais simples. Então, se eu lembrar do produto notável, a gente vai facilitar na hora de desenvolver uma expressão muito grande. É claro que se eu não lembrar, eu posso fazer raiz quadrada de 2 mais 2, multiplicada pela raiz quadrada de 2 mais 2. Quadrado significa ele 2 vezes. E aí eu uso o chuveirinho, que às vezes é a facilidade do aluno trabalhar com a distributiva.
Entretanto, vamos tentar sempre trabalhar com a forma mais simples. Como é que funciona o produto notável? Vocês lembram? Eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Então, esse aqui é o nosso primeiro termo e esse aqui é o nosso segundo termo. Se vocês lembrarem dos produtos notáveis, o produto diz que o quadrado do primeiro. Quem é o meu primeiro termo? Raiz quadrada de 2. Então, o quadrado do primeiro, então é ele elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu prefiro colocar o 2 primeiro e a raiz de 2 depois. É só para ficar inteiro perto de inteiro e o radical sempre no final. E o quadrado do segundo. Então, eu tenho 3 termos. 1, 2, 3. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, eu não preciso fazer distributiva. Mas vai ficar desse jeito? Claro que não. Lembra? Raiz quadrada pode cortar o 2. Eu coloquei o 2 aqui, mas eu podia ter colocado o 2 aqui em cima do 2? Sim, não faria diferença. Foi só para destacar bem que é o primeiro termo elevado ao quadrado. Quanto vai dar isso aqui? 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Segundo termo. 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 2. Mais 2 ao quadrado são 4. O que aconteceu? Temos 3 termos. Entretanto, o primeiro termo e o terceiro termo são números inteiros. Como a ordem das parcelas não altera a soma, eu posso pegar o 2 e somar com esse 4. Por que eu não vou somar com esse 4? Porque 2 é inteiro e 4 raiz de 2 não é. Então, se eu tenho um número com radical, o outro também tem que ter radical semelhante para que eu possa somar ou subtrair. Então, eu não posso esquecer desses detalhes. Então, eu não posso somar esse 2 com esse 4. Só posso somar o 2 com o 4, porque são 2 números inteiros. 2 mais 4, 6. Mais 4 raiz de 2. Esse é o nosso resultado final, simplificando a nossa expressão usando o produto notável. Vamos à nossa tela. Então, é somente para que você possa depois acompanhar na revisão. Você tem quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Simplificamos, fizemos as multiplicações, 2 ao quadrado, somamos 4 mais 2, 6 mais 4, raiz de 2. Mas e se em vez de soma fosse diferença? Lembrando que diferença é o resultado da subtração. A única coisa que mudou é o sinal. Veja bem, continua sendo primeiro termo, segundo termo. Então, nós temos o quadrado do primeiro, só que agora não vamos ter mais um sinal negativo, positivo aqui. A diferença é que aqui vai ser negativo. Vamos ao quadro rapidinho. Veja bem, não apaguei de propósito. Veja, a única diferença desse exemplo, desse que a gente está vendo agora, para o anterior, é que aqui, em vez de ser quadrado da soma de 2 termos, vai ser quadrado da diferença. Então, eu só troquei o sinal. Porque o procedimento continua sendo o mesmo, o quadrado do primeiro. Só que o que muda? Aqui não é mais, é menos. Então, fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Por que esse aqui vai dar positivo e esse aqui é negativo? Ora, não é 2 ao quadrado? Se a base é negativa, o expoente é par, menos com menos vira o quê? Vira mais. Então, é por isso que o segundo sinal permanece positivo. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que primeiro é raiz de 2, o segundo é o 2. Então, o que muda aqui? Nós vamos mudar que aqui, em vez de ser mais, é menos. Logo, aqui, em vez de ser mais, é menos. Eles são resultados diferentes. Ok? Vamos, então, à nossa tela. A única mudança realmente é o nosso sinal, que passou de positivo para negativo. Quadrado da soma da diferença de 2 termos. Simplificamos, fizemos todo o procedimento igual.
somamos 2 mais 4, porque são os dois números inteiros, só que agora, em vez de somar 4 raiz de 2, a gente subtrai o 4 raiz de 2. Bem, vimos a nossa potenciação, né, com radicais. Agora nós vamos trabalhar a racionalização de denominadores. O que vem a ser racionalização de denominadores? Veja bem, significa que o denominador vai ter um número irracional. Vamos botar um exemplo aqui primeiramente que não tem nem radical. Veja na sua tela. O quociente não se altera quando multiplicamos o dividendo e o divisor por um mesmo número. Veja, eu sublinhei o não se altera para você ver que são equivalentes. E lembrando que quociente é o resultado da divisão. Veja, não tem radical. 3 dividido por 5. Lembra que nós podemos transformar em uma fração? Então, 3/5 é o mesmo que 3 dividido por 5. Se você lembrar, eu posso multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, por o número que você quiser. Até por 1 milhão se eu quiser. Sendo que, se eu multiplicar o numerador, eu sou obrigada a multiplicar o denominador. Poxa, mas você escreveu que é dividendo e divisor. Sim, porque se está na divisão, esse cara aqui é o dividendo, esse cara aqui é o divisor, que vai ter como resultado o quociente. Mas se eu transformar numa fração, o meu dividendo vira numerador, o meu divisor vira denominador. Mas é mera nomenclatura, é mero nome. Nós temos 6 sobre 10, ou 6 décimos, ou 0,6. Se eu dividir 3 por 5, eu vou encontrar 0,6 ou 6 décimos. Então, eles são números, são frações equivalentes que vão dar o mesmo resultado. Se a gente entende isso, vai ficar fácil entender quando o denominador tiver um radical. Vamos ao quadro rapidinho. Então, aí está escrito 3 dividido por raiz de 2. Lembrando que se eu transformo uma divisão numa fração, eu também posso transformar a fração em divisão. Só que não tem necessidade. Mas se você quiser escrever desta forma, ela também está correta. 3 dividido por raiz de 2. Dividendo, divisor, o quociente é o resultado. Quando eu transformo em fração, ele continua sendo dividendo e divisor. Mas na fração, os termos da fração é numerador e denominador. O que é racionalizar? É pegar o denominador e transformar no número racional. Porque raiz quadrada de 2 é um número irracional. E para que serve? Para simplificar na hora de localizar numa reta numérica, por exemplo. Como é que eu vou localizar 3 dividido por raiz de 2 na reta? Fica mais fácil se ele estiver racionalizado. Como fazer, então, para que essa raiz quadrada de 2 vire um número inteiro? Lembre-se que eu não posso mudar o valor da minha fração. Então, elas têm que ser equivalentes. Já vimos que se eu multiplicar o de baixo, eu tenho que multiplicar o de cima. Mas por quanto? Quando você tem radical, eu vou multiplicar por ele mesmo. Então, se aqui fosse raiz quadrada de 3, eu ia multiplicar por raiz quadrada de 3. Se aqui fosse raiz quadrada de 5, eu ia multiplicar por raiz quadrada de 5. Por que raiz quadrada de 2? Veja, 2 vezes 2, 4. Quanto é raiz quadrada de 4? 2. Eu vou transformar o meu radical em um número inteiro. Mas eu vou poder multiplicar embaixo sem multiplicar em cima? Jamais. Se eu já descobri por quanto eu preciso, eu vou multiplicar o de cima também. Então, quem vai comandar é sempre o denominador. Por isso, é racionalização de denominadores. Então, o que eu vou fazer? Já sei que tem que multiplicar por raiz quadrada de 2, não é? Então, vai ficar 3 vezes a raiz quadrada de 2. 3 raiz de 2. E embaixo, raiz de 2 elevado ao quadrado. Concorda? Ó, ele vezes ele. 2 fatores iguais elevado ao quadrado. Logo, a gente pode cancelar índice com expoente. Eu vou ter 3 raiz de 2 sobre 2. Esse número aqui, esta fração, é equivalente a essa daqui. A diferença é que essa daqui, o meu denominador é racional. Então, eu racionalizei. Vamos à nossa tela. Então, você tem todo o procedimento aí. Eu multipliquei por raiz de 2, tanto o numerador quanto o denominador. Simplificamos e temos aí o nosso valor racionalizado. Mas e aí? E quando a gente tem fator externo? Muda alguma coisa? Não. O fator externo ele não vai interferir no meu cálculo. Ele já é um número inteiro, 3.
que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar me livrar de quem? Da raiz quadrada de 3, mas sem perder a equivalência. Se eu tenho raiz de 3, para que eu possa cortar essa raiz, eu vou ter que multiplicar por outra raiz de 3. Então, eu escolhi multiplicar raiz de 3 por raiz de 3. Então, como é que fica? Se eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador. Então, tá aqui. É ele que vai me dar a diretriz, é ele que vai me dizer o que eu faço. Fiz embaixo, faço em cima. Como ficamos, então? Você vê que o 3 está aqui, ó, e ele continuou. O fator externo não mudou. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 ao quadrado. E aqui, 2 raiz de 3. Simplificamos, isso a gente já fez bastante nas aulas anteriores. Teremos 2 raiz de 3 sobre 9. Por que 9? Olha, a gente cortou índice e expoente, não foi? Não ficou o 3? Aqui não é vezes? Então, 3 vezes 3, 9. 2 raiz de 3 sobre 9 é a racionalização da expressão 2 dividido por 3 raiz de 3. Como você viu, são equivalentes. Racional, 9 racional e 3 raiz de 3 irracional. Nosso próximo exemplo. Veja, agora eu tenho uma raiz cúbica. Como proceder quando o nosso índice não é quadrado? Quando é raiz quadrada, realmente é mais simples, mas também não é difícil. Vamos ao quadro. Eu quero racionalizar o número 1 dividido por raiz cúbica de 2. Eu não vou poder multiplicar por raiz quadrada de 2, concorda? Porque eu tenho que ter mesmo índice. Então, eu tenho que multiplicar por outra raiz cúbica. Eu não posso multiplicar raiz cúbica por uma raiz quadrada e por aí afora. Então, eu sei que vou ter que multiplicar aqui por raiz cúbica, então eu também vou ter que multiplicar aqui por raiz cúbica. Só que se eu multiplicar por raiz cúbica de 2, o que vai acontecer? O 1zinho daqui com o 1zinho daqui, 1 mais 1 são 2. Eu vou conseguir cortar quadrado com cubo? Não. Então, eu preciso ter 2 elevado ao cubo para conseguir cortar esse 3 aqui. Simplificar expoente pelo índice. Como fazer, então? Você vai ver quanto falta 1 para completar 3. 2. Então, eu boto 2 aqui. 2 mais 1 não dá 3? Você vai ver que a gente vai conseguir cortar índice com expoente. Então, eu já descobri que eu tenho que multiplicar por 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, em cima, 1 vezes raiz cúbica é a própria raiz cúbica. 2 ao quadrado são 4. Vou provar para vocês que eu vou conseguir me livrar desse carinha aqui. Não tem mesma base? Então, a gente não mantém a base e somos expoentes? Lembra que é uma multiplicação de potências de mesma base. Então, eu tenho raiz cúbica de 2 ao cubo. Somei 2 com mais 1. Agora sim, cúbico e cúbico. Raiz cúbica de 2 ao cubo. 3 é divisível por 3, então vai dar 1. Sempre que dá 1, a gente pode usar o processo do cancelamento. Só sobrou quem? A base. Então, eu fiquei com raiz cúbica de 4 sobre 2. Racionalizamos a nossa fração inicial. Este número é exatamente igual a esse aqui, só que agora é racionalizado. 2 é racional, então eu racionalizei o denominador. Por que eu não vou fazer nada aqui em cima? Porque a raiz cúbica de 4 não é um cubo perfeito. Vamos então à nossa tela para que você veja todo o processo que a gente utilizou para encontrar o nosso resultado. A setinha mostra que eu peguei o 2 com o 1, que está em cima do 2, né? Porque a gente não precisa escrever quando o expoente é 1. Então, 2 mais 1, 3. Então, você tem agora aí o passo a passo. Por que nós chegamos à raiz cúbica de 4 sobre 2. Agora é com você. Calcule o nosso produto notável. Lembre que 1 mais raiz de 3 elevado ao quadrado é o quadrado da soma de 2 termos. Bons estudos e até a próxima aula.